As pessoas vivem se perguntando o que é preciso ser feito para vender mais. Como é que elas conseguem superar os próprios números? Como é que elas conseguem iniciar um negócio sem nenhuma experiência em vendas? A resposta disso é persuasão. Precisamos ser persuasivos e nós sabemos ser. Nós aprendemos isso quando crianças. A gente aprende quando a gente quer algo dos nossos pais. E eu vou tentar resumir nesse vídeo alguns passos, algumas coisas que são fundamentais para você ser uma pessoa persuasiva, para que você consiga atingir os resultados que você deseja, não só em vendas. Embora eu sempre digo que nós estamos vendendo o tempo todo. Nós estamos vendendo nossas ideias, nós estamos vendendo nossos produtos, nós estamos vendendo nossa imagem, nós estamos vendendo nossos projetos, nós estamos vendendo a nossa vida como um modelo ideal de vida para os outros. Nós estamos encorajando as pessoas, de certa forma, a fazer o que elas acreditam ser melhor. Então isso é uma venda. Nós estamos vendendo as ideias das pessoas para elas mesmas, né? Então é preciso entender que primeiro você vende o tempo todo. Aceite o fato de que você vende o tempo todo. E a segunda parte, que é fundamental, você é responsável 100% pelo que entendem daquilo que você diz. Porque a comunicação, ela é para o outro, ela não é para você. Então, para que você... eu tenho uma frase que é até bastante redundante, que diz que querer ser entendido e gerar entendimento são duas coisas, são dois caminhos opostos, tá? Porque uma coisa é você querer que te entendam, outra coisa é você se fazer entender, tá? O objetivo da persuasão é você se fazer entender para o outro, ok? E eu costumo dizer que toda comunicação, quando ela é efetiva, ela gera entendimento. E quando ela gera entendimento, ela anula o conflito. Tem um comportamento natural do ser humano, que é um comportamento de preservação. Então, de primeiro contato, nós avaliamos tudo aquilo que pode ser um risco para a nossa existência. Nós, como seres humanos, nós, como pessoas individuais. Então, quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você procura são sinais de ameaça, são sinais de riscos, coisas que aquela pessoa pode fazer para elas, de alguma forma, ameaçarem a sua vida, ok? Então, a desconfiança, ela é a primeira coisa que precisa ser quebrada, ok? Então, como nós temos um primeiro contato visual, é importante você ter uma linguagem corporal adequada quando você se aproxima de alguém. Então você precisa ter algumas coisas básicas, assim, como as mãos à mostras, levantar as sobrancelhas é uma linguagem corporal de reconhecimento, não de ameaça. Você precisa transmitir para o outro uma linguagem corporal pouco ameaçadora, ok? Esse é o termo. Você tem que não parecer ameaçador. Igual quando você brinca com um cachorro e o cachorro, quando você vai se aproximando dele, o que ele faz, quando ele quer parecer inofensivo e que ele não vai te oferecer nenhum risco, ele vira de barriga para cima e abana o rabo. De certa forma, ele abana o rabo. Ele não levanta as orelhas e range os dentes, ok? Então a gente precisa ter uma linguagem corporal que não transmita nenhum tipo de sinais de ataque, ok? E se você tiver um nível de informação um pouco superior, um pouco mais rico sobre a pessoa que você vai encontrar, as cores das roupas que você usa também emitem sinais, transmitem sinais para outra pessoa. Então, se você tiver um conhecimento um pouco mais profundo sobre a outra pessoa ou sobre a empresa que você vai visitar, eu aconselho você usar tons da cor que represente o negócio da outra pessoa, ou tons de roupa que a pessoa costume usar, que você tenha esse conhecimento. Então, cores também têm efeito na mente da pessoa.
E aí você se aproxima e você vai cumprimentar a pessoa. O ideal é que você use o mesmo cumprimento que ela se coloca. Então, se ela estende a mão, você estende as mãos. Se ela vem te abraçar, você abraça. Se ela te der um beijo, você dá um beijo. Se ela te der dois, você dá dois. Se ela te der três, você dá três. Se ela te der um beijo na boca, dá um beijo na boca, tá? Brincando. Mas, basicamente é isso. Então, se estende a mão. Se ela aperta a tua mão, aperta a mão dela. Se ela não aperta a sua, não aperte a dela. E o abraço, ela coordena. Se ela te apertar, aperte. Se ela não te apertar, não aperte. E vá por esse caminho, ok? É muito importante você transmitir esse tipo de coisa, porque você precisa, na linguagem corporal, nesse primeiro contato, você precisa quebrar uma barreira, que é a barreira da ameaça física, tá? Então isso é muito bom, isso é extremamente importante você fazer. Durante a conversa, existem 4 tipos de pessoas, né? Que são os perfis comportamentais, e esses perfis comportamentais determinam o modelo de comunicação da pessoa, tá? É importante a gente estudar perfil comportamental, porque existem pessoas que se comunicam de forma objetiva, visualizando resultados. Então ele apressa a conversa, ele vai direto ao ponto, ele não gosta de enrolação, ele dispensa maiores apresentações, ele quer saber o final da história. Se o resultado que você oferecer for interessante para ele, ele te pergunta o processo, tá? Existem pessoas que gostam da comunicação mais amistosa, gostam até de divagar um pouco mais, então eles são mais, gostam de falar mais, de forma mais íntima, valorizando muito o relacionamento, aquele encontro, aquela coisa naquele momento. Existem perfis que são mais analíticos, então eles gostam mais de detalhes, como você chegou onde você chegou, por que você faz o que você faz, para onde você pensa que você vai chegar, o que faz você pensar ou acreditar, qual é o nível de conhecimento, qual é o nível de resultado, qual é o histórico de resultados que você carrega para você poder garantir que o seu produto é bom ou que o seu produto é ruim, ou que é melhor que o do concorrente, ou que se destaca no mercado. E existe um outro que gosta de saber o que aquele produto proporciona para ele no futuro, tá? E como ele controla o resultado daquilo que você está entregando. Então são 4 perfis, são 4 modelos de comunicação que é extremamente importante você aprender para que você use o modelo de comunicação do outro. E dentro dessa comunicação, a gente tem a questão da linguagem sensorial. Tem pessoas que são visuais, como eu sou visual, então eu sempre vou falar veja bem, analise, veja. Eu tenho um modelo de comunicação. Eu tenho um modelo de comunicação muito objetivo, tá? Esse é o meu modelo. Eu vou lá para o final, valorizo o resultado. Se o resultado me interessa, eu volto para o processo. Aí eu quero entender, beleza, o resultado me interessa, como é que eu chego lá? E aí, esse é o meu modelo. Quem quiser me vender alguma coisa, eu já estou dando a dica de como se faz. Então, o que acontece? A gente tem que prestar atenção à linguagem sensorial. Por exemplo, a pessoa que gosta de uma linguagem mais intimista, que gosta de conversar, pergunta como você tá, como tá a família, e vai divagando por esse caminho, eles normalmente são sinestésicos, tá? Então são pessoas que falam, que tocam, e eles valorizam isso. Então, se você vai se comunicar com uma pessoa dessa e não toca ela e não fala de sentimentos durante a sua conversa, ela não entende o que você está dizendo. É simples assim, ela não entende, tá? As pessoas que são visuais, se você falar de sentimentos, elas não entendem. E as pessoas que são auditivas, se você falar visual ou sinestésico, elas também não entendem, ok? Você precisa ficar checando, falando para ela, escuta, ouça, preste atenção. Você sempre tem que navegar por esse nível de... Sempre ressaltando, chamando a atenção dela o tempo todo para a parte auditiva. Preste atenção nisso, olha, escute isso. O visual é veja isso, veja aquilo, imagine tal coisa. E o sinestésico é sinta isso, sinta aquilo. Como seria para você, como você se sentiria se... Entendeu? Porque se você não utilizar a linguagem sensorial que a pessoa utiliza,
ela não consegue entender o que você está dizendo, tá? Então precisa prestar atenção nessa questão da linguagem sensorial. E a gente fala também que você precisa explorar o mapa, né? Da galera aí. Então o mapa da galera você explora como? Fazendo perguntas. Você precisa se preocupar menos em vender o seu produto e mais em entender o que ele compra, ok? Porque toda compra é vinculada a um sentimento. Você precisa saber qual é o sentimento daquela pessoa, por que ela compra o que ela compra, o que ela busca com o que ela está comprando, para onde ela quer ir com aquilo. Se você não conseguir entender a importância que um determinado objeto, ou que você, ou que uma ideia, ou que um projeto, ou qualquer coisa que você queira vender para uma pessoa, o que aquilo significa para ela, o que aquilo proporciona para ela, para o futuro dela, para a vida dela, você não conecta necessidade a sentimento, você não conecta desejo ao produto, à ideia ou ao projeto. Se você não fizer uma conexão de um sentimento da pessoa, que é extremamente importante para ela, ao que você tem a oferecer, ela simplesmente não vai comprar. Também é outro fato. As pessoas compram por satisfação pessoal. E aí você fala, não, mas eu trabalho com produto, com commodity. Cara, se você se relacionar bem com ela, se você identificar qual é o sentimento dela, o que ela preza durante uma negociação, acredite, o seu produto pode estar mais caro, ela vai preferir comprar com você. Ok? Então isso também é uma coisa que tem comprovação científica. Eu só não lembro os estudos, eu não fico fazendo catálogo de estudos nem de estatística, mas isso é cientificamente comprovado. Tanto é cientificamente comprovado que isso é objeto de livros. Inclusive, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fala tudo sobre isso, ok? O livro As Armas da Persuasão também, só que aí é o lado oposto. É como não ser atingido pelas armas de persuasão. Um ensina as armas de persuasão, obviamente que é tudo muito genérico, tá, gente? Eles falam de forma genérica, eles te dão um global de tudo que existe de armas de persuasão e não trabalham de forma específica. Eu estou vendendo para vocês aqui uma ideia, tá? Estou dando para vocês o conhecimento de algo que é específico. Você vai se relacionar com pessoas e você vai identificar nelas especificamente os modelos de comunicação dela, o modelo comportamental. O modelo comportamental diz como funciona a comunicação, a linguagem, a forma como ela se expressa, ok? Dentro disso, você vai saber do comportamento, o que ela valoriza, quais são os sentimentos que precisam ser satisfeitos. E aí você vai saber identificar também o modelo de comunicação dela, linguagem sensorial, as cores. Você vai ter um conjunto de armas personalizadas, não para você manipular uma pessoa, porque eu odeio e detesto pessoas que são manipuladoras. Eu desprezo manipuladores, ok? São pessoas que eu quero distância, eu os mantenho muito longe da minha vida. Uma coisa precisa ficar muito claro também, que vale a pena ressaltar nesse vídeo, é que manipulação é você fazer uso de recursos para obter benefício próprio. Eu gosto do termo articulações. Articular é você unir desejos em comum com habilidades complementares a fim de atingir um objetivo conjunto, onde todos saem ganhando. Então entendam essa diferença, é muito importante vocês saberem disso. O que eu ensino não é manipular, o que eu ensino é articulação. Existem várias formas de você vender uma garrafa d'água. Só que você precisa saber qual é a sede do que você está matando, ok? Se for só a sede física, aquela coisa de garganta seca, não tem muita diferença. Mas as pessoas têm, como eu digo, elas têm sentimentos. Então existem pessoas que vão querer saber a qualidade da água, o pH da água, a fonte da água. E tudo isso faz parte de um conjunto que você pode articular a seu favor para que o cliente fique mais satisfeito ou a outra pessoa fique mais satisfeita e você consiga o resultado que você está buscando, ok? Existem alguns recursos que a gente costuma dizer que são a forma como você constrói o discurso, tá?
A forma como você constrói o discurso faz muita diferença, ok? Por quê? Porque a mente humana, ela tem uma tendência a ficar com a última informação. Então vale também ressaltar mais uma coisa, que aquela frase que diz a primeira impressão é a que fica é mentira, tá? A impressão que fica será sempre a última. Manipuladores utilizam muito bem essa ferramenta. Eles causam de propósito uma primeira má impressão, para que a pessoa depois se sinta culpada por ter pensado mal dela. Então, saibam disso, que a impressão que fica será sempre a última, ok? Então, preste muita atenção para você não cair em nenhuma manipulação e sempre, independente do primeiro contato, independente se o seu primeiro contato foi um sucesso, se preocupe 100% em deixar uma ótima impressão todas as vezes que você encontrar essa pessoa. É imprescindível que você deixe uma boa impressão. Eu já estou cansado de ver na minha história de vendas parcerias de anos e anos se perderem por um erro infantil de um processamento de um pedido ou de um errinho mínimo de cálculo. As coisas se acabam como se nunca tivessem existido. E é exatamente isso que acontece. Então a gente tem sempre que preservar a impressão que as pessoas têm de nós. A gente tem sempre que se preocupar em deixar uma ótima impressão todas as vezes que a gente conversa com alguém, ok? E aí a gente tem que usar durante a conversa também, além como eu te falei, fazer perguntas de forma aberta, tá? Pergunta aberta, tem milhares, zilhões de perguntas abertas, exercícios aí que você pode buscar para perguntas abertas. Mas a regra básica da pergunta aberta é que ela não pode ser respondida com sim ou não, tá? Seja lá o que você vai perguntar, a resposta não pode ser nem sim, nem não. Você tem que responder algo que faça com que a pessoa pense e tenha que construir uma frase para te responder. Eu tenho no meu curso de vendas uma estratégia onde você vai fazendo perguntas direcionando o cliente para onde você quer que ele vá. Você tem como fazer isso, tá? E aí a gente faz uso também, aí vale ressaltar também nessas armas da persuasão, são os gatilhos mentais, tá? Gatilhos mentais a gente conhece, se você dá em um YouTube aí, você vai ter zilhões de gatilhos mentais. Eles servem para disparar, são gatilhos inconscientes que tem na mente. Eles startam gatilhos de comportamento, tá? Que disparam mesmo reações nas outras pessoas. Então existem, só para citar alguns, um gatilho da antecipação, por exemplo, eu posso ficar aqui falando que no final eu tenho uma promoção super especial para você, então vê esse vídeo até o final e lá você vai encontrar um presente que eu vou deixar para você. Isso é um gatilho mental de antecipação. Ele desperta a curiosidade por algo que virá a acontecer. Usam isso em todos esses vendas de curso, tá? O tempo inteiro. Eu acredito que já está um pouco manjado. Mas tem gatilhos poderosíssimos como o da escassez, que é, por exemplo, em épocas de vírus agora. Nós estamos vivendo uma época de coronavírus, do novo coronavírus, o Covid-19. Então, vai faltar álcool gel na farmácia. A galera no mercado, a galera foi pro mercado, comprou tudo. Quando teve greve de caminhoneiros, um tempo atrás teve uma greve de caminhoneiros e ia faltar gasolina no posto de gasolina. O que todo mundo fez? O carro estava guardado 3 meses na garagem, tirou o carro da garagem para ir abastecer para não ficar sem gasolina. Então, para você ver a força que tem um gatilho mental, tá? Ela dispara comportamentos inconscientes que as pessoas fazem as coisas sem saber porque estão fazendo, ok? Então, gatilhos mentais também é uma ferramenta mega importante. A gente tem também, todo cliente tem objeções, né? Então, os clientes eles questionam e a gente pode ter algum histórico ruim. Então, existem ferramentas que a gente utiliza, tem umas até que eu pessoalmente criei para contorno de objeções. Por exemplo, o preço está caro. Putz, e aí?
Ah, não sei o quê. Ah, o prazo de entrega é longo. Ah, mas esse projeto não vai dar tanto lucro assim. Então, assim, existem formas que você constrói respostas que favorecem que te favorecem, tá? De certa forma, elas te favorecem. Por quê? Como eu te falei, a comunicação é para o outro. Então, a gente precisa entender como funciona a mente humana. Como eu digo, a mente humana sempre fica com a última impressão. Então, quando a gente constrói algo positivo no final, isso tende a te favorecer. Mas você não pode desconsiderar o ponto de vista do outro. Como eu te digo, a comunicação é para o outro. Então existem algumas ferramentas criadas para você ser persuasivo na hora de contornar objeções. E isso é assim, é extremamente relevante e é extremamente efetivo na hora que você utiliza, tá? Então é importante você saber como contornar objeções de forma assertiva, porque as objeções elas acabam com qualquer projeto, elas acabam com qualquer ideia, elas acabam com tudo, basicamente, tá? E aí a gente trabalha na parte da construção mental das pessoas, né? Que é, às vezes, a pessoa tem uma ideia errada sobre algo, né? Ou você tem uma objeção sobre algo, e aí a gente tem mania, principalmente nos relacionamentos profissionais e pessoais, a gente tem mania de corrigir da forma errada, tá? Então, uma comunicação persuasiva, ela também sabe corrigir as pessoas de forma a gerar entendimento, sem gerar conflitos. Então, citar um exemplo, você tem uma criança, por exemplo, que faz uma besteira, vai. A criança vive fazendo merda. Então você vai lá e vai corrigir a pessoa. Pô, você é burro. Né? O que a gente usa. Ô, seu idiota. Ô, seu burro. Ô, moleque desgraçado. Sei lá, a gente usa várias expressões, né? Então quando você usa você coloca um rótulo na pessoa, tá? Toda vez que você utiliza qualquer coisa, você é rude, você é grosso, você é muito bom, você é bom, você é ruim, você é irresponsável, isso coloca um rótulo. E aí, qual é o problema de você corrigir a pessoa rotulando? Se a pessoa não acredita que ela é aquilo, acabou o relacionamento ali, porque gerou um conflito, ok? Gerou um conflito, acabou com o rapport, que é peça imprescindível para ser persuasivo, tá? Eu vou chegar no resumo do que é o rapport. Então existe uma forma efetiva de você conseguir ser assertivo aí na comunicação. Então, resumidamente, para a gente chegar no rapport, eu falei aqui para vocês. Vamos voltar no texto, eu estou resumindo isso daqui, esse vídeo não pode ter mais do que 25, 30 minutos. Então, eu vou deixar isso aqui vou dar só agora uma recapitulada. Persuasão. Para você ser persuasivo numa abordagem, seja para você vender você ou vender um negócio, você precisa gerar rapport. Rapport é a maior ferramenta de relacionamento que existe, que foi descoberta até hoje na história da humanidade. Rapport é você entrar em sintonia com o outro. Como é que você faz isso? De forma muito, mas muito resumida. Você precisa se tornar a outra pessoa. Se você parar para pensar, todas as pessoas que você mais convive são as pessoas mais parecidas com você. São as pessoas que você considera mais confiáveis. E normalmente as pessoas mais confiáveis se parecem com a gente mesmo. Pensam as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares. Então isso é um gatilho de que você reconhece no outro a semelhança. Se somos iguais, não somos uma ameaça um para o outro, ok? Então, por isso eu falei da linguagem corporal, que precisa ser amistosa, para que você vá quebrando a barreira que a pessoa tem num primeiro contato. Obviamente, todos temos essa primeira avaliação instintiva, tá? Essa pessoa é uma ameaça ou não. Então a gente tem que entrar nisso. Quando você começar a fazer perguntas, explorar o mapa da outra pessoa, explorar o mundo dela, utilize sempre
Semelhanças. Você precisa buscar semelhanças, ok? Então, linguagem corporal é uma, por isso que eu falei das cores. Se você conhecer o gosto das pessoas, as cores que ela mais usa, procure usar algumas cores que você sabe que ela gosta. E aí, se cumprimente ela da mesma forma que você, utilize o mesmo tom de voz, o mesmo volume, a mesma velocidade. Mais faça perguntas do que fale sobre você. O máximo que você pode fazer é buscar conectar semelhanças entre você e ela, para ressaltar ao ouvido, ao visual, ao sinestésico que vocês são iguais, parecidos, ok? E aí entra no modelo de comunicação, observe como uma pessoa se comunica e faça isso de forma semelhante. E aí você, com tudo isso, com esse conjunto de coisas, você consegue gerar rapport. E aí você terá a confiança da pessoa. E aí a pessoa vai gostar de ficar perto de você, e aí a pessoa fará negócios com você, e aí a vida segue. Você terá mais sucesso. Se você conseguir ser uma pessoa que se adapta ao maior conjunto de comunicação, você vai conseguir mais sucesso em vendas, principalmente. Você terá mais sucesso nos relacionamentos. Então, o que eu tenho para falar mais sobre persuasão é isso. É a habilidade de estabelecer rapport utilizando um conjunto muito, mas muito interessante de ferramentas, onde você vai conseguir se relacionar bem com qualquer pessoa, as pessoas vão gostar de estar próximas de você, e com isso, um último passo que é imprescindível para você não quebrar nunca o rapport com as pessoas que você se relaciona, é a questão da empatia. A empatia, muito se fala que é se colocar no lugar do outro, mas você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, você nunca vai saber nunca nada sobre o que está na cabeça do outro. O que você pode fazer, que está sob o seu controle e que você pode dominar e que vai fazer te tornar uma pessoa diferenciada, é uma palavra muito simples: respeito. Respeite que o outro é o outro. Não julgue, não rotule, não coloque ele como certo ou como errado, nunca, tá? Respeite, ele faz as escolhas dele baseado no que ele aprendeu sobre a vida, baseado em como ele sobreviveu até hoje. Então ele tem um modelo instalado na mente dele que diz que aquilo é certo. E quem é você para dizer que está errado? Se está dando certo para ele, tá certo. O que vale é para ele. A vida é dele, os resultados são deles. Então a palavra respeito, respeitar as escolhas, respeitar as ideias, respeitar as atitudes. Se você não, de alguma forma, não consegue lidar com isso, se afaste. É simples. É um jeito muito fácil de você não deixar uma má impressão no final. Então, simplesmente se afaste, mas mantenha a porta aberta. Ok? Então, o que eu tinha para falar sobre persuasão em 30 minutos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um curso de persuasão que eu trabalho 8 horas. Cada um desses aspectos, eu falo sobre as cores, eu falo sobre a postura, sobre linguagem corporal, eu falo sobre os perfis comportamentais, eu falo sobre como construir um texto persuasivo, eu falo sobre como contornar objeções de forma persuasiva, de forma a gerar entendimento, eu falo sobre todas as linguagens sensoriais, grande maioria dos gatilhos mentais, os mais relevantes, tá? Os mais importantes principalmente. Faço um trabalho sobre isso. Faço trabalho sobre o modelo de comunicação, paralinguística, sensorial, verbal. Falo sobre vícios de linguagem. Falo sobre a estratégia do TED Talk. Falo bastante coisa sobre comunicação persuasiva. Eu espero algum dia encontrar vocês em alguns dos cursos. Estamos criando um conteúdo online, inclusive, sobre cada etapa dessas. A gente vai vender isso de forma modulada, porque aí vocês podem adquirir apenas os módulos que mais interessam, que vocês acharem mais relevantes. Então, fica o convite, sigam, curtam, fiquem atentos, porque em breve todas essas ideias vão estar aí numa plataforma para vocês terem acesso, ok? Fiquem com Deus.
Desejo para vocês muito sucesso, muita alegria, e o que vocês precisarem de mim, podem me procurar. Eu terei maior prazer em estar atendendo vocês todos aí, tá ok? Um abraço, tudo de bom.